Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com você 5 curiosidades interessantes sobre o universo de Super Mario. E, para finalizar com chave de ouro, a última curiosidade é simplesmente impressionante, você não vai querer perder. Super Mario é um personagem de videogame muito famoso que foi criado pela empresa Nintendo. Ele é um encanador que vive muitas aventuras em um mundo imaginário, e uma das suas missões mais importantes é salvar a Princesa Peach. Ela é uma personagem doce e gentil, que sempre acaba sendo capturada pelo vilão Bowser. Mario precisa enfrentar muitos desafios e inimigos para resgatá-la, e o amor entre os dois personagens é um tema muito importante na história. Por isso, sempre que jogamos um jogo de Super Mario, estamos torcendo para que Mario consiga salvar a princesa e possam viver felizes para sempre. Super Mario é uma das franquias de jogos mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos. Criado pela Nintendo em 1985, o jogo apresenta um encanador chamado Mario que deve resgatar a princesa Peach do vilão Bowser em uma terra cheia de perigos e desafios. Em 1993, um filme baseado na franquia foi lançado nos cinemas. O filme, intitulado A Super Mario Bros., foi dirigido por Rock Morton e Annabelle Jankel e estrelado por Bob Hoskins como Mario, John Leguizamo como Luigi e Dennis Hopper como Bowser. No entanto, o filme não foi bem recebido pela crítica ou pelo público. Muitos fãs ficaram desapontados com a maneira como o filme retratou a franquia, com várias mudanças na história e no design dos personagens. Além disso, o filme enfrentou muitos problemas durante a produção, incluindo atrasos, reescritas de roteiro e conflitos criativos entre os produtores e a equipe. Apesar de ter sido um fracasso de bilheteria e crítica na época do lançamento, Super Mario Bros. Desenvolveu uma pequena base de fãs ao longo dos anos. Hoje em dia, o filme é considerado um clássico cult, e tem um lugar especial na história do cinema baseado em jogos para videogame. Uma curiosidade muito interessante sobre a história do personagem Mario é que, originalmente, ele não se chamava Mario. Na verdade, seu nome original era Jumpman, e ele foi renomeado para Mario porque seu criador, Shigeru Miyamoto, achou que ele se parecia com o proprietário do armazém americano, Mario Segale. Em 1981, Miyamoto estava trabalhando em um jogo chamado Donkey Kong, onde Jumpman era o personagem principal. Durante o processo de desenvolvimento, a equipe percebeu que precisavam de um nome mais apropriado para o personagem. Foi quando Miyamoto viu Mario Segale, que era o proprietário do armazém onde a equipe estava trabalhando na época. De acordo com a lenda, Segale ficou irritado com o aluguel atrasado e apareceu no escritório da Nintendo para reclamar com os desenvolvedores. Miyamoto e sua equipe viram a semelhança entre Segale e o personagem Jumpman, e decidiram renomeá-lo para Mario em homenagem ao proprietário do armazém. Desde então, Mario se tornou um dos personagens mais emblemáticos e amados da cultura pop e dos jogos eletrônicos. Seu nome é conhecido em todo o mundo e é sinônimo de diversão e aventura. É incrível pensar que sua origem está ligada a uma situação cotidiana, como o atraso no aluguel de um armazém. Se você está gostando do conteúdo que estou trazendo aqui para o canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você está achando as informações valiosas, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. E para quem já é inscrito, deixe nos comentários o que está achando dos vídeos e sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Sua participação é muito importante para mim e para a comunidade que estamos construindo juntos. Então, vamos interagir e fortalecer ainda mais essa conexão. Agora vamos falar sobre como o Castelo de Bowser, presente nos jogos da franquia Super Mario, foi inspirado no Castelo de Neuschwanstein, uma construção real localizada na Baviera, Alemanha.
O castelo de Neuschwanstein foi construído no século XIX pelo rei Ludwig II e é conhecido por sua arquitetura exuberante e estilo romântico. Já o castelo de Balzir, embora seja diferente em termos de temática e estilo, foi claramente inspirado na estrutura do castelo alemão. A influência do castelo de Neuschwanstein no design do castelo de Balzir pode ser vista em alguns elementos-chave, como as torres altas e pontudas, os pátios com vista para a paisagem circundante e a grande muralha que cerca o castelo. No entanto, a equipe de design da Nintendo adicionou vários elementos próprios, incluindo o uso de pedra e lava, que são marca registrada do universo de Super Mario. O Castelo de Bowser é um local importante em muitos dos jogos de Super Mario, muitas vezes sendo o último desafio a ser superado antes de enfrentar o chefe final e concluir o jogo. Ele é geralmente mostrado como um local ameaçador, cheio de perigos, mas também é frequentemente acompanhado de uma trilha sonora épica que ajuda a estabelecer a atmosfera da fase. O Castelo de Bowser é um dos pontos mais legais e reconhecíveis da franquia Super Mario e é um exemplo perfeito de como a equipe de design da Nintendo usa elementos do mundo real para criar um mundo de fantasia convincente e emocionante para os jogadores explorarem. Uma curiosidade recente sobre Super Mario é que um exemplar lacrado do jogo Super Mario Bros. Para o NES, lançado em 1985, foi vendido por um valor recorde de $2 milhões em leilão, em julho de 2021. O jogo era uma versão de edição limitada e, além de estar lacrado e em perfeitas condições, tinha um raro selo da Nintendo que indicava que era uma das primeiras cópias do jogo fabricadas nos Estados Unidos. Esse tipo de selo é extremamente raro, já que a maioria dos jogos antigos era vendida sem esse tipo de marcação. O valor alcançado pelo jogo em leilão superou o recorde anterior de um jogo de videogame, que era detido por uma cópia de um jogo de 1987 da Nintendo chamado A The Legend of Zelda, vendida por $870 mil em abril de 2021. Essa curiosidade mostra o quão valiosos os jogos clássicos de Super Mario ainda são para os fãs e colecionadores de videogames, mesmo décadas depois de seu lançamento original. E também é um indicativo do impacto que o personagem teve na cultura pop e no mundo dos jogos eletrônicos. Super Mario sem bigode, já imaginou? Sem dúvida essa foi a curiosidade que mais me impressionou, pois não consigo imaginar um encanador baixinho sem bigode. O bigode de Mario sendo adicionado por causa da dificuldade em animar a boca do personagem é um exemplo interessante das limitações tecnológicas da época em que o personagem foi criado. Na década de 1980, quando Mario foi desenvolvido pela primeira vez, os jogos eletrônicos estavam em seus estágios iniciais de desenvolvimento, com gráficos simples e poucas opções de animação. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia e dos softwares de animação, é possível criar personagens com detalhes faciais incrivelmente realistas. Porém, é importante lembrar que, naquela época, a tecnologia disponível era limitada e os desenvolvedores tiveram que encontrar soluções criativas para contornar essas limitações. O bigode de Mario não só foi uma solução inteligente para animar sua boca, mas também se tornou um dos elementos mais marcantes do personagem, fazendo parte de sua identidade visual até hoje. Portanto, é fascinante ver como a tecnologia evoluiu desde a criação de Mario e como as limitações do passado ajudaram a moldar a identidade de um dos personagens mais amados dos videogames. Se você quiser mais curiosidades, recomendo Enciclopédia sobre os 30 anos de Super Mario, link na descrição.